Salve, 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 salve todo mundo. Benção pura de Catal de Mano Rec, mais uma vez, Mano Rec convidados. E hoje eu tô aqui, mano. O barato eu tô falando pra vocês que estão ficando sério, tá ficando muito sério. Ouve aí, vê se você consegue ouvir. Só pra você já sentir o que vai acontecer aqui hoje. Papo mil grau. Hoje, de verdade, vou conhecer uma pessoa ao vivo junto com vocês aqui. Quando eu digo ao vivo, porque enquanto eu estiver falando aqui, eu vou estar conhecendo. E você também, junto comigo, vai estar conhecendo. Um cara que é referência pra mim. É um cara que é um amigo muito chegado, mais chegado que irmão. Max musicalmente sempre falava desse cara pra mim. E eu tinha uma curiosidade, irmão, de sentar, bater um papo, trocar ideia e estreitar os laços. E hoje, adivinha só, tenho a oportunidade de estar com esse cara monstrão em todos os sentidos. Você vai saber com vocês então, junto aqui, Mano Rec convidados, Daniel Renovado. Oh, que bom estar aqui, meu irmão. Glória a Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Adora, Senhor, aí. Quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Tô com o Mano Rec aqui. Cê é louco, mano, obrigado. Primeiro, muito obrigado por ter vindo de novo, né? Aceito um convite mais uma vez. Que primeiro foi lá no Embu Guaçu. Só que lá foi aquela correria, e chega e faz, e arruma som, e o barato não sai. Quando sai, o tempo foi, e não deu tempo de trocar umas ideias a milhão. Mas ali foi a primeira oportunidade que eu tive, né? De ter acesso, de pessoalmente ver, trocar uma ideia. E por conta do Max, cara. Sabe o que eu queria que você começasse falando? Como que foi a sua história com o Max? Como vocês se conheceram? Nossa, eu sou fãzaço dele, que ele é tremendo, cara. Eu conheci ele através do meu irmão. Meu irmão é muito amigo, meu irmão sempre falava. Meu irmão, ele canta rap gospel, né? O Nelsinho. E ele sempre falava do Max, de você e do Cacau. Ele é muito amigo do Cacau também. Aí ele sempre falava do Max pra mim, o Max você precisa conhecer. E quando eu conheci o Max, assim, mano, um cara sensacional. Virei fãzaço de verdade. E ele também falava pra mim de você. Então, essa aliança aqui, ele sempre... É que nem você falou quando eu cheguei. Se ele tivesse aqui, ele estaria aqui com a gente. Estaria no outro banco aqui. Porque ele sempre falava de você pra mim também. Os seus projetos, quem é você assim. Ele falava, mano, vocês precisam estar juntos, vocês precisam fazer alguma coisa junto. Mas o tempo do Senhor é perfeito, né? O Senhor sabe a maneira de trabalhar e era um desejo do meu coração muito conhecer você assim, porque a gente ouve falar muito e a sua história, né, de vida, tudo que você viveu na música. Legal, né? E o que tem vivido, e hoje pastor, cuidando de tantas vidas, é uma grande referência para minha vida também. Ah, da hora, mano. O Max é um cara que nós começamos um projeto e que saiu, né? Saiu do papel, né? Ele tem o projeto, quando estava no Brasil, parece que ele tá falando de um cara que morreu, né? Que é o saudoso Max e tal. Ele foi embora para os Estados Unidos, está para lá. E aí realmente dá saudade mesmo, porque não é assim, eu vou lá ver agora, amanhã eu vou lá ver, não dá. Faz tempo, né? Mas assim, ele tinha um projeto, que era o projeto Hip Hop pela Valorização, que saiu do papel, e esse projeto Hip Hop pela Valorização ia para as escolas. E eu sempre via o Max, eu conheci ele assim, ó, eu sempre via ele na atividade. Só que eu sempre falava para ele, mano, a minha maior preocupação sempre foi e sempre vai ser com todo mundo que encosta é como é que tá lá em casa.
Não é sobre o que você faz, mas se isso tem dado resultado para você viver, que traz vida atrás, mas o seu pessoal apoia o seu ministério, te envia, porque como é que é essa parada e tal? E aí eu sempre via ele pra lá e pra cá e tal, e sempre assim, mano, difícil, velho, porque os caras não ajudam, a gente vai dar o sangue, porque de graça eu recebi, de graça eu dou, e eu faço os baratos e pá. E eu abracei ele bem nessa transição. Na transição de que, tipo assim, mano, primeira frase que eu falei, a gente precisa deixar de ser o menino do rap. Porque os caras usufruem dos meninos do rap. Eles trazem os meninos do rap e colocam pra chamar atenção, mas eles não acreditam que o menino do rap tem uma vida com Deus a ponto de ministrar a vida dos outros caras. E ali eu comecei a bater pesado na vida dele sobre essa parada. Ficou meio brabo e tal, deu uma sumida. Mas aí um dia ele veio lá do sul. Os caras deixaram ele de carona lá na casa do chapéu. Ele me ligou injuriado, falou, mano, tô aqui num posto aqui, nem sei onde é, cara. Não aguento mais e não sei. Aí eu fui lá. Busquei ele. Nessa trajetória, eu falei pra ele, mano, vem pra perto. Já arrumamos um caminhão, já trouxemos bagulho dele, já arrumamos um lugar e pai. Ali a gente pegou uma amizade. Toda a história, hein? Mas uma amizade muito, muito genuína, sabe, cara? E ali a gente começou e ele permitiu. Então, o Max foi um dos primeiros alunos que eu tive num projeto que eu tenho chamado Resgatando Valores, que é um seminário de evangelismo chamado Resgatando Valores. Primeiro, resgatar o valor de uma igreja que deu certo. E ali, a gente conversando, começou a viajar com nós, começou a andar com nós e pai, aí Deus deu para ele a capítulo e versículo do que se tornaria, uns anos depois, a nossa igreja Resgatando Valores. Meu Deus. Olha que louco. Numa estrada, a gente voltando, 70 e tantas almas lá, a gente geralmente fazia essa contabilidade e tal, voltava feliz. E esse dia eu não fiquei feliz, eu chorei, cara, no carro. Tava vindo embora, ele, acho que a Kelly tava também no carro, e acho que o meu molecote. Acho que o João nem era nascido, né, Kelly? Acho que não. Acho que quem era que tava? Era a Manu? Acho que é a Manuzinha. E eu comecei a chorar no carro, velho. Tristão. Tipo assim, triste, assim, bagulho carregado. E todo mundo, o que foi? Eu falo, mano, o mais louco é que é o seguinte, a gente voltou nessa cidade, as pessoas que aceitaram Jesus, elas não estão aceitando Jesus. A grande maioria está retornando para Jesus, porque o ano passado nós ganhamos as mesmas pessoas. E é triste, porque ninguém cuida. Ninguém cuida. E aí o Max, pô, mano, é a realidade e tal. Aí ficou mó climão, mas daqui a pouco, mano, o Espírito Santo envolveu o carro assim. Quase que eu passei direto na cancela do pedágio e tudo. Ele falou assim, mano, é o seguinte, em vez de a gente alcançar esse povo, a gente deveria alcançar a liderança desse povo para capacitar esse povo para lidar com essas pessoas. E aí eu falei, mano, eu tenho uma parada que na época da Jocum abriu a minha mente, que eram umas pulseirinhas, a gente poderia fazer umas coisas assim nesse sentido e tal. E aí já tem um pessoal também que segue nós, que acredita em nós, a gente poderia fazer. Aí Deus foi e visitou ele. Ele falou, ó, eu já tenho até uma palavra. Na hora que ele leu a palavra, mano, o bagulho ficou louco. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação de quem se tornou filho de Deus. Maluco! Pegou todo o bagulho mundo. foi louco. E ali surgiu, mano, uma amizade genuína, um projeto cabuloso que se tornou igreja hoje, que através disso foi para onde foi, conheceu, mano, muito do evangelho. E aí a única coisa que deu ruim, que não deu ruim, né? Deu ruim nesse sentido da gente estar junto, mas deu muito bom sentido do reino para a expansão do reino, foi ele ter ido para os Estados Unidos. E que também eu sei que Deus tem propósito lá e tal. Então, é um cara que faz uma falta muito grande aqui. Ele estaria com certeza com a gente aqui. Ah, com certeza. Com certeza. Aqui estaria na igreja com a gente também. E é 1000 grau. Me conta, você se converteu como? Você sempre foi cristão? Não, eu era pagodeiro, né, do mundão secular. E eu tinha um sonho de ser famoso. Sonho de ser reconhecido. Então, a gente tocava... Tanto que quando as pessoas iam tocar comigo, eu não podia beber. Não podia ter bebida, não podia ter droga, não podia ter nada. Porque eu era um cara focadão em ser famoso. Então, não, vamos ser reconhecido, vamos... tal. Aí comecei a abrir show pro Exalta Samba, comecei a abrir show dos grupos. Comecei com 13 anos de idade. Bem menino. Aí, quando eu ia tocar nas casas, tinha que ir um de maior, tal. Eu não conhecia a palavra de Deus, não conhecia nada. Até uns 16, 17 anos, eu vivi esse sonho de ser reconhecido. Então, na onde eu tocava, todo mundo se destacava, todo mundo, Daniel, tal, o Daniel toca, chama o Daniel. Eu comecei a abrir show para grupo famoso, tinha umas casas noturnas na Zona Norte, Polo Norte, Mistura Brasileira, a gente tocava em todas essas casas. Até que eu conheci a bebida.
E as pessoas falam que não pega nada. Só para eu saber a época. Essa época que você diz aí dessas casas, quais eram as músicas que estavam no auge ali nesse tempo? Então, os grupos de momento eram o Exalta Samba, era Arte Popular, né? Tinha um pagode chamado Pagode dos Amigos, ali na Polo Norte, na Samba Casa da Polo Vela. Norte, Samba da Vela. Ei, É exatamente esse tempo aí. Tinha um monte de casas juntos, que era... Eu também curti muito o Bahamas, Sunset, Somebody Love, todas já essas tocou bandas. Somebody Love? Projeto Radical já. Meu Deus. Projeto Radical. Então, Parte de cima. eu curtia, eu falo assim, o pessoal vai até se espantar, mas eu tinha um grupo chamado Lagartixas Boys, dançava. Ficava aqui. Você acredita? Eu não era gordão desse jeito assim, e eu dançava lá, tudo com a roupa tudo brilhante, lá no Bahamas. Meu Sai Deus. do baile. Quando tinha treta aí, fora. Ixi, era. é louco. Atenção, Meu Deus. baianada. Nossa. Curtia todo esse tempo aí, ia nas baladas, tudo. Porque eu era um moleque, eu era só um sonhador. Eu mano. acho que seria inevitável que você conhecesse o Goró nessa época. A bebida. Então, eu era um cara sonhador, então eu curtia, era mulherenga, tudo isso daí. Mas a bebida, ela entrou na minha vida assim, e eu era um cara sistemático, tipo assim, se a pessoa beber, ela não pode tocar comigo. Eu era esse cara aí. Aí, um dia, a bebida entrou. Mas entrou de um modo que... Uma coisa muito boba, sabe? Desilusão com uma namorada, tal. Aí eu tomei o meu primeiro porre, eu não consegui mais parar de beber. Então eu comecei a ir tocar, bebendo junto. Só uma pergunta terapêutica. É. Uma pergunta terapêutica. Na sua família tinha alguém que tinha problema com isso? Não. Já tinha, não? Não? Não. O meu pai ele bebia, mas não era... O meu pai teve um problema muito sério com o vício de jogo. Uhum. O vício de jogo, ele era terrível. Jogo de baralho, de coisa de se embicar no centro da cidade lá e ficar 3, 4 dias lá embicado lá. Então ele teve esses problemas. Meu pai era sargento da Polícia Militar, aposentado. Então ele teve esse problema de vício. Mas problema de bebida não teve, porque minha família nunca teve, nem muito menos com droga. Entendi. Por ter vários caras na família, envolvido com negócio de polícia. A gente nunca foi pra esse lado aí. Não tinha motivo nenhum pra eu cair pra esse lado, na verdade. Aí eu comecei a beber, aí eu tocava bebendo. Um certo dia eu tava muito mal de bebida, isso daí eu já tinha Eu comecei a tocar com 13 e até os 16, 17 anos eu só queria saber de música. Aí com 17, 18 anos eu comecei a beber. Com 23 anos, 22 anos mais ou menos assim, eu tava muito louco de um porre, tocando numa casa chamada Billy Night, né? Lá em Santana. Eu tava muito louco de porre e a pessoa falou assim, ó, se você cheirar, você vai melhorar. Ô, louco. Foi essas palavras, se você der um tiro, você vai melhorar. Eu falei, não. É a meia verdade, né? Eu falei, eu não Mil curto. grau. E pior que é verdade. Eu falei, eu não curto, não. A pessoa falou, não, mas se você der, você vai melhorar, aí você vai conseguir tocar. Quando eu digo a meia verdade, é porque é uma verdade, só que não contou a consequência. A consequência ninguém conta. Ninguém vai contar. Tipo, ó, você vai cortar seu porre, mas a consequência de uma parada dessa aqui é que cada dia a dose vai aumentar mais. Cada dia... Esqueceram de me contar essa parte essa não continuação, não contaram. Sabe quando eu uso essa parada de meio... A gente no seminário, né, ministrando, falando sobre essas paradas, e eu sempre falo assim, você quer saber se a pessoa está sendo usada pelo diabo? É quando ela usa o mesmo artifício que o diabo usa. Qual? Por exemplo, a primeira delas, bem a verdade. Não, certamente você não vai morrer. Olha aí, ó. Tá ligado? Certamente. Não, fica tranquilo. Vai cortar o porre. Não é mentira. Não é mentira. Mas é uma meia verdade, verdade. porque se ele conta tudo... Nossa, bagulho louco. E aí você experimentou, cheirou. Porque ele falou que eu ia conseguir fazer o outro show que a gente tinha que fazer no Billy Night. E eu fui. Tomou pra remédio. E não é que eu fui e consegui fazer o show, porque o negócio verdadeiramente acendeu. E eu fui, fiz o show, só que no outro dia eu falei, eu vou usar esse artifício aí pra me manter. Tal. Aí eu comecei a cheirar pra tocar. Aí fiquei mais ou menos uns 7 anos assim. Tocando na noite, cheirando, tocando na noite, cheirando. Aí pegava meu dinheiro, cheirava, tal. E me tornando viciado aos poucos, mas sem sabedoria nenhuma, né? Não conhecia a palavra de Deus.
Eu tenho só um irmão de sangue, que é o Nelsinho. E eu tenho minha mãe. E o meu irmão era jogador de futebol. E meu irmão era federado, jogava em tudo que é lugar e tal. Aí meu irmão sempre foi referência pra todo mundo. Um cara super do bem, não bebia, não usava droga, não fazia... Meu irmão sempre foi o cara da paz. Aí eu peguei, um dia eu tava muito louco. Você é mais velho ou Ele é mais velho. Ele é mais velho. Mais velho. Não posso falar, que senão ele vai ficar chateado. Segredinho. Calma, segredinho. Eu tava muito louco, muito louco. O sonho de ser pagodeiro já tinha ido embora, porque eu me tornei um viciado. Aí eu tava tocando pra ganhar dinheiro. Eu ganhava R$100 tocando na noite, mas gastava 200 com droga. Então, quer dizer, numa época você começou a... Olha que louco, né? Que bagulho, viagem. Então eu começo a tocar bebendo, aí eu começo a beber pra tocar, aí agora já toco pra beber, já toco pra ter condição, já toco por misericórdia. Eu falo isso daí, dá vontade de chorar, mano, porque eu lembro de tudo que eu vivi. Meu primeiro grupo foi o grupo Bombocado, com 13 anos de idade, e era tudo moleque. E a gente tinha um sonho de ser famoso, então a gente ia com a autorização dos nossos pais e com algum responsável para tocar. Aí depois eu entrei no Kizomba, passei por um grupo chamado Eminente, que é o grupo que fez toda a minha formação. A gente fez muito show. Eu tenho amigos até hoje. Pô, o Maninho é o vocalista, ele ainda toca ainda na noite. É o meu melhor amigo. Chegou um ponto que o Maninho, a gente ia tocar e quando acabava, ele me pegava urinado, defecado, me levava, me dava banho, esse meu parceiro. Situação, velho. Pra no outro dia eu botar uma roupa e tocar de novo. Olha a situação que chegou. O meu irmão, quantas vezes meu irmão foi atrás de mim também na mesma situação. E isso não tinha envolvido o crack. Era cocaína e bebida e madrugadas e madrugadas. Uma certa feita eu já estava já com uns 20... Fazem 15 anos agora que eu tô convertido. 15 anos. Eu fiquei uns 15 anos nas drogas. Mas os 3 últimos anos... Quase empatando, hein? Mas os 3 últimos anos, antes de eu me converter, foi a decadência. E foi nesses 3 últimos anos aí que eu tava muito louco de cocaína e tinha pegado minha paga e falei pro cara assim, ó, vai lá e buscar cocaína pra gente ficar muito louco. E o cara foi buscar e eu fui lá pro final da minha rua, no Lausanne, lá, que tinha um escadão onde a gente ficava. E esperando ele vir com a cocaína pra gente poder usar a cocaína. E madrugada não tinha mais nada. E ele chegou. Só que quando ele chegou e falou assim, mano, não tinha cocaína. Aí eu falei, então me devolve meu dinheiro. Tava muito louco, nem conseguia falar direito. Tava embrulhando tudo. Aí ele falou assim, não, mas eu peguei crack. E eu tinha um negócio na minha cabeça, falava assim, esse negócio aí de crack aí, mano, sai fora, mano. Eu via todos os meus amigos morrer nisso. Mas só que eu tava tão alterado, louco, ou eu perdi o meu dinheiro, ou usava. Aí eu falei, então eu vou usar. Mano, foi uma vez só, mano. Pra nunca mais largar. Tipo, foi os 3 anos de decadência na minha vida, foi essa. Eu experimentei o crack e aquele meio termo que você falou, funcionou. Que você sente um prazer momentâneo. Então, no momento que eu tava usando ele ali, junto com ele ali, foi muito gostoso, foi um prazer indiscutível. Quando acabou, eu já tinha gastado todo o meu dinheiro que eu tava ali, aí na mesma noite eu comecei a vender tudo que eu tinha. Meu Deus. Na mesma noite. Então, ali eu vendi o meu instrumento, vendi tudo. No outro dia caiu minha ficha. Aí eu falei, pô, nunca mais na minha vida eu quero isso. Vamos fazer uma coisa agora? Loucura. Agora. Vamos agradecer a Deus. Vamos louvar a Deus, né? Elogiar a Deus por ter nos alcançado, porque eu vou falar pra você, mano, é cada fundão que ele visita. Vamos agradecer agora mesmo, porque sabe por que eu digo agora? Porque parece que eu sinto vontade de chorar, de contar. Mano, é porque a gente sabe o tanto de coisas que perdemos, o tanto de tempo que perdemos, mas graças a Deus pela misericórdia dele, mano. Vamos fazer uma para agradecer pela misericórdia dele. Verdade. Louvar a ele por conta disso. E lembrar as pessoas, né? Tem gente aí assistindo nós, talvez esteja loucão, talvez esteja numa vida aí que acha que... Talvez esteja nessa crescente aí. Infelizmente, existem etapas e talvez você esteja nessa etapa aí. Só quero falar pra você, se você quiser, existe uma saída. Se você quiser, tem como sair disso. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. E essa eu fiz pra minha mãe. Oh, glória.
Mas pera aí, não era um ponto final. Pera aí, existe uma solução. Jesus é o caminho e a vida, Ele é a saída, nossa proteção. Pera aí, quem te falou que é o fim? Pera aí, eu tenho algo para ti. Levante as mãos e receba o sopro de vida. Aquele que te prometeu é justo e fiel para cumprir. Escreveu minha história, é um Deus da vitória, um amor que jamais terá fim. Aquele que te prometeu é justo e fiel para cumprir. Escreveu minha história, é um Deus da vitória, um amor que jamais terá fim. Aquele que fez a promessa sobre a sua vida, sobre a sua família, Ele é fiel para cumprir toda a sua promessa. Às vezes a gente não vê o fim do que está acontecendo e a gente não precisa nem entender o que está acontecendo, mas precisamos acreditar que existe uma promessa, que foi pago um alto preço ali na cruz. Jesus pagou um preço por mim e por você, e por isso estamos aqui. Se Ele fez tantas coisas, né, Mano Reco? Com tantas pessoas, tantos personagens na Bíblia, o que Ele não pode fazer? O que Ele fez com a minha vida? O que Ele fez com a sua vida? E hoje estamos aqui para glorificar a Deus. O que Ele não pode fazer sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família? Sabe, eu chegava em casa, nesse processo aí, Mano Reco, e a minha mãe estava na beira da pia. A minha mãe estava na beira da pia. E ela falava assim: aquele que me prometeu é justo e fiel para cumprir sobre a minha vida. A minha mãe era da Assembleia do Belém. Só que eu tava no fundo do poço. A minha mãe e meu irmão, o meu amigo Maninho, as pessoas indo atrás de mim. Eu era um cara considerado na quebrada, assim, nunca me envolvi com crime, nunca fui preso, mas eu era um cara tipo do pagode. Pô, qualquer pagode que tinha, chama o Daniel lá, chama o Daniel. Aí o Daniel era aquele MP3 que tocava 3 dias direto, sabe? Tocar 3... Pô, quando você tá nesse mundo aí, você vai na festa do fulano, vai na festa... E a paga sempre foi droga. Eu comecei a me afundar no crack, ao ponto de não aguentar ver mais o meu irmão e minha mãe indo atrás de mim lá, na biqueira. Aí que veio mais um meio termo aí. Vamos pra um lugar ali que ninguém vai te achar. Seu irmão, sua mãe não vai vir aqui te achar. Por quê? Porque o meu irmão e minha mãe, meu amigo, tava indo lá atrás de mim nas biqueiras e os traficantes já falavam assim: já tá arrastando já a biqueira aqui, mano. Tá trazendo pessoas pra cá, sua mãe, pô, tá vindo aqui, você tá queimando nós aqui. Aí eu falei: pô, era amigo até ontem e agora tô aí queimando todo mundo. Aí o cara falou: vou levar você num lugar ali onde você vai poder fumar o seu negocinho tranquilo e ninguém vai te perturbar. Aí eu falei: pô, tudo que eu quero, um lugar pra me ficar tranquilo, é só isso que eu preciso. Vamos lá, me levou. Quando eu cheguei, 1.200 usuários de crack na minha frente, assim, Cracolândia de São Paulo, um mundaréu de gente assim, ó. Aí eu falei: aqui ninguém me acha mesmo. Aí que começou esse processo, sabe? Essa transição do crack pra minha vida. Ficava usando meses, quando tava muito debilitado, voltava pra casa. Porque eu sabia que tinha casa. Aí tomava banho, dormia, mas toda vez que eu chegava em casa, minha mãe tava na beira da pia, lavando louça. As pessoas falavam... a música foi por isso. As pessoas falavam: dona Raimunda, para de orar pelo Daniel, porque o Daniel tá lá na Cracolândia de São Paulo. Nelsinho, o seu irmão tá comendo lixo na Cracolândia, então para de orar por ele. E a minha mãe falava: aquele que me prometeu é justo e fiel para cumprir. Toda vez que eu voltava para casa, minha mãe tava na beira da pia. E eu não conhecia a palavra de Deus, mas os hinos que minha mãe cantava lá na beira da pia, eu sempre guardei, meu. Quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai ecoar o hino da vitória. Os hinos que minha mãe cantava na beira da pia, sofrendo. Ainda que
Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Imagina na beira da pia sofrendo, o filho lá na Cracolândia, ela. Bom é estar te servindo, um compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. E eu voltava em casa, minha mãe estava na beira da pia, louvando. Aí eu pegava, tirava alguma coisa da tomada e voltava para Cracolândia. Tentei o suicídio 3 vezes na Cracolândia. Eu recebi a notícia que o meu pai foi assassinado. Foi aí que desencadeou tudo. Porque quando ele foi assassinado, eu já estava no lixo, aí se tornou mais lixo ainda, porque eu falei, não tem mais motivo para nada. O meu irmão teve um AVC, paralisou tudo o corpo dele. Aí mesmo paralisado, com o corpo tudo torto, olho caído, meu irmão foi atrás de mim. Em todo lugar. Então meu irmão me arrastava. As pessoas tentando me matar, ele pagando dívida minha, de droga. Meu irmão foi na Cracolândia uma certa vez e falou assim, ó, me achou na Cracolândia. Eu vou te dar, vou falar uma coisa só pra você. Você precisa ir pra uma casa de recuperação. Eu falei, casa de recuperação é coisa de nóia. Vou pra casa de recuperação fazer o quê? Não podia nem ouvir falar. Nóia é os outros, eu não. Já tinha vendido tudo, já tava comendo lixo, mas nóia era sempre os outros. Aí ele falou assim, a mãe foi cometida com um câncer terminal no estômago. Ou você vai pra uma casa pra ela poder morrer em paz, ou ela vai morrer e você já não dá nem suas caras mais. Agora é com você. Ela vai passar por uma cirurgia e... Aí minha mãe foi lá, fez a cirurgia, passou pela cirurgia e eu tomei a decisão. Ó, eu tomei a decisão de ir pra uma casa de recuperação. Aí o combinado foi esse, eu vou pra casa de recuperação, quando a mãe morrer eu volto pra Cracolândia. O combinado foi esse. Só não foi combinado com Cristo. Os planos de Deus é diferente dos meus e dos seus. Fui pra casa de recuperação. Aí na casa de recuperação a gente toma um banho, literalmente, né? Não só. A gente lava o nosso interior, né? Receber a visita do Espírito Santo de Deus na casa de recuperação. Aí já muda o linguajar, já muda as vestes, tipo assim, aquele que bebia já não bebe mais, aquele que fumava já não fuma mais, né? Aí a minha mãe foi me visitar com uma semana. Ela me viu arrumado de terno e gravata, essa imagem não sai da minha cabeça. Minha mãe me viu de terno e gravata, um semblante já. Aí minha mãe falou assim, louvado seja Deus. Agora eu posso morrer em paz, porque a promessa foi que meu filho não ia estar na Cracolândia. Quando eu tinha muita fome, eu comia rato, coisas que o rato comia. O rato comia, ele largava lá pão, tal, ia lá e comia quando estava com muita fome. Então, olha a situação que eu cheguei. Aí minha mãe pegou e falou que ela podia morrer em paz, porque eu já não estava mais na Cracolândia. Ali na casa de recuperação eu entendi o verdadeiro propósito, sabe? E os louvores que minha mãe cantava na beira da pia, eu carrego comigo, não tem jeito, sabe? A gente pode fazer... Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Meu Deus, esses louvores, ele sabe? As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Minha mãe na beira da pia, acreditando numa promessa que ela não estava vendo, mas ela acreditava naquela promessa. Eu fiquei ali na casa de recuperação por 9 meses. E
E esse ano completa 15 anos, 2025, que eu estou na presença do Senhor. 15 anos. E Deus me levou em vários lugares, gravei vários CDs. Estou na frente do Mano Reco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, o que Deus faz, ó. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Qual que era o seu relacionamento com seu pai? Sua mãe e seu pai viveram juntos? Não. E aí quando você... qual que era o seu relacionamento com seu pai nessa época? Que você estava... Antes de ir pra Cracolândia, você tinha acesso a ele? Tinha. Com acesso? Eu era muito pequeno, minha mãe se separou do meu pai. Certo. Quando eu era muito pequeno, só que eles eram melhores amigos. Certo. Meu pai teve outra família, tudo. Então conviveram juntos ali. Meu pai sempre junto ali. Tanto que o meu pai ia pra cá, minha casa do meu irmão, da minha mãe. Ficava lá 2, 3 dias dormindo com a gente lá, tudo. Não estando com a minha mãe casado mais. Mas sempre estava com a gente. Praticamente todo final de semana ia lá, ficava com a gente e tal. Então quando ele foi assassinado, você pirou. Porque tinha acesso. O meu irmão já era muito mais apegado. Então, o meu irmão, quando o meu pai foi assassinado, no dia que o meu pai estava na casa dele, foi do outro lado da rua, ele morava no Capão, Santa Maria, Capão Redondo. Aqui pertinho de nós. Ele foi do outro lado da rua. Eu não comemoro Natal, não por nada assim de datas, mas que o meu pai morreu no dia 24 de dezembro, às 11h30 da noite. Ele estava na casa dele, preparou a ceia, tudo com os amigos dele. Aí ele foi do outro lado da rua, 11h30 da noite, para pegar uma cerveja no bar que ele tinha. E nesse bar, 11h30 da noite, ele tomou um tiro na nuca e um tiro na cara. Então assassinaram meu pai bem 11h30 da noite. Então eu estava no Lausanne, muito louco, virado, doido. E chegou a notícia pra mim 2h da madrugada. Eu tava bêbado. Pegaram seu pai, então vocês precisam ir lá, tal, pra saber. A gente passou a madrugada inteira em ML. O dia do Natal, dia 25, a gente passou enterrando meu pai. O meu irmão que cuidou das roupas, de tudo. Meu irmão era mais apegado a ele e ficou igual um gelo. Não chorou, não fez nada. Ficou sem fazer nada. Eu chorei muito, meu irmão não chorou nada. Passou 2 dias, meu irmão teve um AVC. Porque ele guardou tudo dentro dele. Então passou 2 dias, ele ficou muito mal. A relação que eu tinha com meu pai era maravilhosa. Meu pai era meu heróizão, sabe? Então, mas só que o meu escape, minha válvula de escape era a droga. Então, quando eu recebi a notícia do meu pai, eu só soube me afundar mais. Então, eu me afundei mais. Sua mãe é viva? Minha mãe é viva. Então, ela, além de ter visto tudo isso, ainda viveu pra... Porque quando meu pai foi assassinado, eu estava na casa dela. Aí, depois que meu pai foi assassinado, eu me afundei no crack. Foram os últimos 3 anos lá. Eu passei muito mal. Quando eu me afundei no crack, para fugir da vista da minha mãe, das coisas do meu irmão, que ele teve um AVC, aí eu fui para Cracolândia. Então minha mãe vivenciou tudo isso. Mas também vivenciou bonitinho, de dentro para fora, limpo. Então, aí ela teve o câncer no estômago. Aí ela foi na casa de recuperação, me viu bonitinha, legal. Aí falou, puxa, Deus é fiel. Deus falou para mim que eu não ia morrer vendo meu filho na Cracolândia, vendo meu filho comendo lixo. As pessoas todas falaram para mim desistir de você, e eu não desisti porque Deus falou para mim que tinha um plano na sua vida. Olha, eu fiquei na casa de recuperação 9 meses e agora completa 15 anos que eu estou firme com Jesus. Quando eu falei que eu ia vir aqui, o meu irmão é fanzaço. Meu irmão é demais, cara. Você vai no Mano Reco, ele nem sabe o que Deus tem preparado, sabe? Mas ele é muito, meu irmão Mas quando assistir, porque vai ser... Desculpa mesmo, porque o meu irmão, ele se tornou meu pai. Quando meu pai faleceu, o meu irmão se tornou meu pai. Porque ele era o cara que ia atrás de mim, mano. Ele era o cara que, quando as pessoas pensavam em me matar, por causa de droga, ele entrava na frente da bala e falava assim, então você vai matar eu e meu irmão, e meu irmão já fica sem filho. Você que sabe. E as pessoas respeitavam ele porque ele não era de confusão. Falavam, não, você é jogador de futebol, pô, você é doido.
Então eu falava, então tira o seu irmão daqui, não sei o que lá, e ele tirava, pagava dívida. Aí ele não me batia nem nada, ele me dava beijo, ainda mais velho, cara. Então, o meu irmão se tornou meu pai. Meu irmão, eu falo pra todo mundo, se tem uma pessoa que eu preciso honrar nessa terra, é o meu irmão. Glória a Deus. Sabe? Mas Aí, você pode falar, porque quando ele assistir, ele já vai saber. agora Entendeu? pode falar, né? Pode, porque quando ele estiver assistindo, ele já vai saber que já tá. Já vai estar produzindo já. Fora o presente que eu ganhei do Senhor, por isso que eu falei para você e falo aqui para todos, que eu falei, obrigado por essa rica oportunidade. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou, da maneira que Ele tirou. E estar aqui hoje, na mesa com você, é uma rica oportunidade que Deus me deu. Porque eu já não tinha mais vida, sabe, mano? Da hora. Então, e ainda fora esse presente de estar aqui, o Senhor me deu outro presente, de poder ajudar o meu irmão. Meu irmão já tem uma caminhada no rap, cantando com muitas pessoas, né? E no meu coração ardeu de falar assim, mano, você dá um presente pro meu irmão, o presente dele é você cantar com ele, cara. Aí o Moneco não só cantar com ele, falou, não, eu vou produzir uma parada pra ele. Velho. Deus é bom demais. Corta aqui, produção. Deixa eu dar uma multa num mano meu aqui rapidinho. Ai, não tá dando, hein? Não tá dando. Tá difícil aqui hoje. Deixa eu dar uma multa aqui, logo aqui, ó. E eu não vou nem fazer assim, não é sozinho, né? Não vou fazer ali, não vou... Mas, ô Léo, olha pra mim, Léo. O irmão do mano, benção de verdade, benção pura de verdade. Ô, Léo, essa eu vou mandar pra você, Léo. Aí você faz, deixa o bagulho redondo... Vou mandar minha voz, nós manda pra ele grava a voz dele, a gente manda pra você e você faz aquela mágica e manda pra nós de volta. Aí, vou mandar lá pro... Não sei se o seu irmão tem contrato, essas coisas, nada, não sei como é que tá. Nada com ninguém. Vou mandar lá pro pessoal da Trindade. Ô Moraes, dá uma força de novo pra nós. Vamos lançar essa pela Trindade. Eita, poxa. Glória, assim, ó. Coloca lá na ONI lá pra distribuir, Moraes. É só mais uma multa. Eu vivo dando multa no povo aqui. O povo nunca falou não pra mim. Isso é bom, né? Muito Graças bom. a Deus. Então, ó, o Léo vai produzir. O Moraes, vamos deixar um bagulho bom, porque o Moraes não abraça projeto zoado. Moraes é chato. Olha aí, ó. O pastorzão Moraes lá, o chefe, o nosso patrão da Trindade, ele só lança se for top. Mas eu garanto pra você, meu lindo, vai ser top de verdade. Aí você já pega, já distribui. Eita. E aí, Samuel, ô Sassá, salve Sassá. Ô Meu Sassá, Deus. faz um videoclipe pra nós, Sassá. Dá uma força pra nós, Samuel. O Max agradece. Ó, você só faz o seguinte, ó, você capta as imagens, a gente manda tudo lá pro Max e o Max faz a... Nossa. Como é que é o nome disso A edição? aí? As edições. Ô Max, dá uma força pra nós também. Pronto. Tá feito. Vai ser benção pura. Vai ficar top. E quando ficar bom, aí a gente lança... Não sei como é que vai funcionar, porque geralmente quem grava, quem faz as coisas e tal, é que lança direto no canal. Esse sair pelo canal da Trindade, maravilha. Vai ser top. Mas se a Trindade permitir, a gente lança no meu canal aqui também, Olha né? aí, ó. Não sei como é que vai ser, mas vai ser top. Tá fechado esse projeto aí. Vai ficar bonito, não vai? Eu olho ali? Eu olho ali? É ali que você olha. Eu te amo, né? Ó. Recebe de Deus, varão. Porque eu te amo. Bem, É coisa de Deus, mano. Presente do irmão Nossa, mais novo, hein, mano? Eu tô Da hora. maravilhado com o que Deus faz. Meu Deus é bom, vamos fazer. E para compartilhar mais uma alegria, Deus fez tudo isso na minha vida há 15 anos. E quando eu vim aqui, quem mandou a paz do Senhor para você? Quem? A minha mãe que Deus curou do câncer. Oh, glória. Há 15 anos eu vivo algo do Senhor, da parte do Senhor, que eu e minha casa verdadeiramente servimos ao Senhor. Isso é coisa linda. Deus me tirou do lamaçal do pecado. Deus curou o câncer da minha mãe. Deus deu vida para o meu irmão. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. E ela falou, Dani, vai lá enquanto você... Minha mãe é assim até hoje. Enquanto você estiver lá, eu tô aqui de joelho. Glória a Deus. Tá te enviando, né, mano? Deixa eu fazer uma coisa, falar uma coisinha. Eu acho, eu não sei, talvez já até tenha, por eu não ser, eu tô aqui hoje conhecendo mais você, né? E eu quero muito que essa nossa aliança ela se estreite, porque eu vejo verdade, sabe? Você é uma referência para muitas pessoas. Amém. Muitas mesmo. Então, eu acho que tinha que sair alguma coisa, não sei, tipo, alguma coisa com um nomezinho na beira da pia. Cara, Já tem, não? não, mas é uma confirmação Eu forte. acho que você, uma viola,
e um projetinho num lugarzinho bacana, mas tem que ser tudo full, super full, mega ultra power HD, com bagulho com qualidade, aquele barato chique, bonito. O áudio que você faz assim, ó, saiu. Sabe aquela coisa bonita? Eu acho, mano, você podia fazer algumas canções da beira da pia, mas tipo assim, fazer uma parada contando essa trajetória, igual você fez aqui, mas de uma forma mais... Testemunho. Tipo, mais intencional nessa parada, sabe? Enquanto a mãezinha na beira da pia louvava isso aqui, toma essa pancada, acontecia isso aqui do lado de lá. Porque eu imagino o tanto de livramento que você não teve na Cracolândia, nas ruas aí, comendo com um rato, mano. Isso uma coisa eu acho que tinha que... Eu não sei, mano, eu não sei. E eu vou estender algo aqui da parte do Senhor. Para o Senhor preparar para a gente poder fazer algo, um script para você me ajudar a dirigir essa paz. Vambora. Sabe, tipo assim, eu sei que seu tempo Não, mas não vai pra cima. Pra gente sentar e falar, vamos fazer a coisa escrita, bonitinha, o senhor vai preparar o recurso e a gente vai fazer e vamos lançar essa parada junto. Vamos falar disso. Vamos falar, então, vamos fazer algo da parte do senhor, eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Você tem algum problema com documento? Com nada. Nadinha? Nada de nada. Pera aí um pouquinho. Corta pra mim, produção. Ô Andrade! Andrade não, ó. Eu chamo o meu personal de Trindade e chamo o Trindade de Andrade. Não é Andrade, você é depois, Andrade. Você é outra fita. Ô Moraes, sai um e entra o outro. Ô Moraes, deixa eu falar pra você. Eu desde quando era menino, hein? Desde quando era menino, eu sei onde pode pôr, hein? Põe que vai... Volta, o barato volta. Eu tenho certeza, viu? Ajuda nós. Outra multa. 2, só nesse, 2. Fazer um projeto lindo. Vamos bolar. Vamos sentar, Deus vai... Um lugarzão da hora. Vixe, vai ser top. Algo que nem você falou, certinho ali, tudo certinho. Bem intencional. Vixe, vai ser um documentário. Na beira da pia. Na beira da pia. É louco. E é na beira da pia que acontecem muitas coisas, né? Eu até hoje, mas até hoje eu chego lá pra visitar minha mãe. Lá minha mãe tá na beira da pia lá. Do mesmo A gente poderia fazer alguns inserts. Ia ficar 1000 graus. Alguns inserts era na pia lavando uma louça e contando umas histórias. Por isso que eu falei documentário, né? Nossa, mano. Vamos. Ô, Moraes, ajuda nós, Moraes. Mais uma multa, Moraes, me ajuda. Um pequeno documentário sobre isso daí. Ia ser lindo. E não precisa nem ser um bagulhozão. Não. O menos é mais. Nossa, vai ser lindo. E esse ano completo 15 anos. 15 anos. Tem que ser. Vamos adorar a Deus de novo? Vamos. Deixa Deus te usar, varão. Oh, Jesus. Eu lancei essa canção pela Toda Music. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Seu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso,
poderoso és, grandioso és, que veio ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está, seu nome infalível é. Coisa linda de Jesus. Benção pura. Acho que chegou ali. Precisa abrir. Abre ali pra nós, Kelly, por favor. Acho que ali chegou. Cara, que alegria. Marca pra mim essa minutagem. Tá. Que alegria, mano, de verdade. E vambora. Vamos pôr pra andar essas coisas, hein? Vai ser coisa linda. Mano, como que tá na sua visão, né? Você filho de assembleiana, né? Já tem 15 anos de caminhada. 15 anos. Eu fico imaginando assim, as coisas que foram vistas e as coisas que tem visto 15 anos depois. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando de um assunto que não é atrás de polêmica, eu nem vivo dessas paradas, nem gosto disso. Mas vamos conversar uma parada. Tá demais, mano. Tá difícil. Tá difícil. Como que tá a sua... O que você faz para manter-se firme no meio de tanta conversa fiada, velho? Eu converso sempre sobre isso daí. Não falando dos outros, mas é impossível não ver como é que tá a situação. Tá difícil, né? Ainda mais que como eu vivi, o que eu vivi, na época que eu vivi. E até hoje, tipo, eu tinha mau costume de falar assim, puxa, lá na época da minha mãe, lá aquelas irmãs de coque da Assembleia, tal. Aí minha mãe me levou na igreja dela esses tempos atrás. Quando eu cheguei na igreja dela lá, tinha 10 irmãs de joelho. As irmãs com a mesma intensidade. Senhor Jesus, busca a filha da irmã Joana, onde ela estiver, cuida dela. Aí eu olhava para a irmã Joana, Senhor Jesus, a Josefa lá, uma orando pela outra, na mesma intensidade. Não mudou a oração delas. Deus também não mudou. Ele continua operando maravilhas. O mesmo Deus que a gente lê na palavra de Deus. Mas sabe o que mudou? As pessoas. Então eu peço para Deus que eu não posso mudar, Manoel. Eu preciso cada vez mais buscar o Senhor, me revestir justamente para me blindar de tudo isso que tá, sabe, hoje em dia, o podcast, a gente tá no podcast aqui hoje fazendo só coisa que edifica a vida do povo. Quem assiste seus podcasts é muito edificado. E o que você mais encontra por aí? É discussões, brigas, quem prega mais, quem falou mais, tal, totalmente diferente do que a gente tem que viver. Então, o que eu peço para Deus é que eu não mude o meu coração. Que o Senhor, todo o meu ego, todo o meu eu, toda a minha vaidade, que caia por terra e que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Eu sempre peço isso para Deus. Porque eu não posso mudar, de jeito nenhum. Então, no mundo que está hoje em dia, mano... Eu costumo dizer, né? As pessoas lá na igreja, em alguns lugares também, vamos orar por quem? Pelo cracudo, vamos orar vamos também. Mas eles esquecem que às vezes a gente também precisa orar pelo cara que não tá fedendo e não mete o revólver, mas está preso está distante de Deus tanto quanto o cracudo, mas em uma coisa que parece ser inofensivo, na mentira, na porneia, numa parte de coisa. E é o que tem atingido tanta gente, né? E o mais louco é ver a mudança nessa parada, que ela foi drástica demais, mano. Em 15 anos, em 22 anos, mudou muito. Estão aceitando coisas em que não deveria ser aceito, cara. Acho que eu não estou falando só no âmbito igreja local. Tô falando, poxa, tem coisas na internet que a gente vê que agora se tornou normal. E é perigoso, cara. Tem coisa que não dá, não era pra estar lá. Verdade.
E o problema não é que está lá, o problema é que o crente é que está divulgando a parada. Está mandando as coisas pro... E aí o problema é que quem ainda não foi alcançado vai achar que eu também sou igual a essa pessoa que tá perigoso, eu não sei, tá meio... E é muito, tipo assim... Se você tiver um segredinho aí de como permanecer, E me conta, porque... tá difícil. E tá cada vez mais difícil. E a gente vai vendo essas situações que estão se estendendo cada vez mais. Tá se alargando cada vez mais. E quando fala se alargar, tipo assim, cada vez mais o mundo tá achando comum essas coisas. Tá todo mundo achando que tá tudo comum, sabe? O comum, vamos pensar assim, ó, as coisas que é comum que o mundo minta. Sim. É comum que haja loucura. Comum. Está comum que haja uma par de coisa que está comum. Mas o problema é normalizar para nós algo porque se tornou comum. É isso que eu estou dizendo. Então hoje, por exemplo, se você fosse se converter hoje, você não precisaria da mudança de vida para ter uma oportunidade de ministrar vidas por conta do seu talento. Um exemplo. Isso aí mesmo. Tem 1 milhão de exemplos. Então são coisas que tá passando batido, mas não desapercebido. Porém, me coloca numa situação que acha que todo pastor, ou que todo servo de Deus, que todos que têm ali talvez um controle de dar ou não dar a oportunidade, fazer ou não fazer o que tem que fazer, eles acham que nós também somos assim. E aí é zoado. E aí se torna uma parada zoada. Você consegue controlar você? Eu? No seu ministério? Sim. Sim, né? Lá sim. Só que chega uma hora que a parada a pressão é tão grande que parece que você... Olha que situação que chegamos. Um cara, e eu não mudo isso aqui. Isso aqui é a mesma fita aqui, a mesma fita lá. E hoje para um cara de aba reta, um cara de calça larga, do jeitão que fala, dizer que a pressão é tão grande que parece que nós somos religiosos por não abrir mão de umas coisas que a Bíblia diz, cara, é porque o bagulho ficou mais louco do que a gente imagina. Eu estou falando de uma igreja, de uma comunidade, de uma congregação em que não abre mão de uns princípios e é julgada, pessoas julgadas, então, pelo fato de que não abre mão dos princípios. Ainda continua sendo o que a Bíblia diz, ainda continua sendo o que tem que ser. E aí as pessoas olham e falam, não, também não é assim, acho que isso aí não tem nada a ver. Acho que cada um deveria cuidar no meio do samba gospel, eu vou falar do samba gospel. No meio do samba gospel, também é a mesma coisa. Sabe, tipo assim, eu tava conversando justamente com isso daí com um amigo meu, falando assim, muitas pessoas estão fazendo samba gospel, mas não estão no mesmo propósito. Estão presos nos instrumentos, presos no ritmo, tocam, sabe, mas não tem aquela coisa da essência. Tipo assim, tá bom, você tá tocando, toca, que é uma beleza. Não é sobre fazer, mas é sobre ser. Aí você pergunta, você congrega na onde? Congrega com quem? Quem é seu pastor? Não tem igreja, não tem pastor, só tá tocando. Parei com a religiosidade. E se você vai falar alguma coisa, não, mano, você tá errado. Cuida da sua vida, as coisas já não estão mais assim. Aí você encontra muitas pessoas assim. Cara, eu não abro mão, eu, Daniel Renovado, não abro mão do dia que eu lavo minha igreja. Eu tenho um dia certo que eu lavo a minha igreja. Eu tenho um dia certo que eu vou lá só para interceder, levantar minha mão e interceder. Eu tenho um dia certo que eu ministro na minha igreja de louvor. E para te falar a verdade, essas coisas que me fortalecem na caminhada. Não é o tocar. É sim, o tá ali servindo. Eu acredito que, sempre falo sobre, não é fazer, é o se tornar. Porque se você se torna, então você faz tranquilamente, sem troca, sem pressão, sem obrigação. Eu acho que tá invertido, sabe, Manuel? Tipo assim, hoje tá todo mundo ligado no automático. Tá todo mundo ligado no automático. Tá fazendo, mas sem base. Então, eu vivo no meio do samba gospel, eu sei como é que funciona o samba gospel, e eu tento falar sempre para as pessoas que estão do meu lado sobre isso, sobre o valor de você ter alguém cuidando da sua vida, você tirar um tempo, porque se você mesmo, se você soltar vou soltar minha agenda, beleza, vou começar a cantar para todo aquele lado, vou soltar. O mês tem 30, 31, você vai fazer 60, 80, porque não para.
Para mesmo. Então, se você soltar para isso, só que aí você vai deixando família... No final desse 30, eu vou estar cheio de mim mesmo. Exatamente. E aí zoou. Aí acabou. Aí e já aí, não... quando eu falo cheio de mim mesmo, financeiramente top, porque Sim. isso representa financeiro. Ego totalmente pá, porque eu vou estar em todas, a grande maioria, mídia, redes sociais. Então, só cheio de mim mesmo. Só que, mano, infelizmente, o mais louco é que quando a gente vem disso, a nossa maior tristeza é de lá pra cá a gente trombar pessoas que está aqui onde a gente queria chegar, que é o lugar de paz, verdade. querendo ir pra onde a gente pra onde a gente tava. E é ruim, não é sobre o outdoor com o seu nome, senão eu não canto. O som tem que estar pá, porque senão eu não vou. Se não for tanto na conta, eu também não quero. A gente vem disso e vem pra cá e aí acha paz. E tem gente que tá aqui, que já tá em paz e quer ir pra lá pra viver essas loucuras. E é loucura mesmo. E sem hipocrisia nenhuma, mano. Tipo, eu tinha uma visão que era assim: no mundo secular era show, no gospel era adoração. Então, quando eu vi o gospel, eu falava assim: é totalmente diferente do secular. Lá é show, aqui é outra coisa, aqui é propósito. E eu tô falando sinceramente, hoje eu não vejo diferença. Hoje eu vejo show e show. Todo mundo se dedicando para chegar a algum lugar lá, mas aqui também, todo mundo se dedicando para chegar a algum lugar. Esquecendo do propósito. Então, o que eu via no secular lá, tipo aquela luta de conquistar, gravar para chegar, quanto mais status você ganhava lá, era aqui no gospel eu tô enxergando a mesma coisa. Sabe, a luta pelos propósitos você não encontra mais. Você encontra todo mundo lutando para chegar em algum lugar, muito ego, muita vaidade e show. Muito show. Tá lá uma multidão precisando ser ministrada, mas a gente finaliza por aqui. Tchau, beijo. Uau. É uma coisa que você fala, tipo assim, os propósitos foram se perdendo no meio da caminhada. E se você bater nessa tecla de querer falar, você é o chato, Não, o pai chato aí. É porque você não tá lá. O pessoal vem, mano, o pessoal vem pra curtir o bagulho, não é isso aí não. Se eles quisessem ouvir uma palavra pra igreja e tal, é umas ideias furadas. Sabe, né? tipo assim, eu não consigo, tipo, enxergar o gospel como... Vou fazer uma pergunta, eu quero sinceridade. Sim. Já teve vontade de dar um pau em alguém, um pau mesmo de verdade, assim, de pegar uma madeira e quebrar nas costas, porque... Não vai mentir pra... Boa. Não tô sozinho no bagulho, tá vendo? Não aguento. Nós somos seres humanos e falhos. Tem pessoas que merecem uma surra, velho. Não tem jeito. Não quer dizer que a nossa vontade vai ser feita. Não quer vontade... Não tem, mas que não passa pela cabeça que às vezes você quer pegar um pedaço de pau em cima de uns altar por aí, em cima de uns... Me ajuda aqui, pastor. Não tem como, não. Madeira. Eu queria abrir o Ministério do Capuz. Nunca nenhum pastor meu deixou. Era eu, pastor Valdeir, e a gente teve uma brilhante ideia. Mano, nós não vai matar ninguém. A gente só vai quebrar um osso. Vai ser o Ministério do Capuz. Não é sobre os caras que tá tentando, que erra acertando, mas os caras que falam que mas a hora de quebrar a calçada, de ligar o som, a hora de carregar as caixas para os evangelismos, a hora de esses caras não quer estar com nós, mas quer estar nas primeiras filas. E tem muitos assim. Então nós vamos pegar e vamos dar um sumiço, uma semana e moer. Aí a gente foi com essa proposta lá pro nosso pastor, aí não rolou. Não rolou. Não e eu era novo convertido, eu não entendia sobre essa questão do amor, isso que tá escrito aí no seu 70 vezes 7. Não entendia muito disso aí, porque senão, durante um tempo, talvez eu não teria passado pelo Ministério do Capuz por não fazer, mas eu teria passado no Ministério do Capuz também por umas outras coisas. Hoje você segue uma direção, mas é difícil aceitar essas coisas mesmo. A gente olha as coisas, é tanta hipocrisia. Ô, mano, vou falar pra você. Eu costumo usar esses dois parâmetros. Dentro de uma cadeia, os caras têm muito mais proceder do que dentro da igreja. Você nunca vai ver Vamos colocar, então, fora de cadeia. Você nunca vai ver um cara que é envolvido em algo que é 1000 grau, que tenha um proceder, de olho na mulher de ninguém. Mas dentro da igreja você vê. Você nunca vai ver, e eu não estou dizendo aqui que é todos também, você nunca vai ver um cara que é a milhão, que aprendeu na onde nós aprendeu, que é rua, né? Eu não quero colocar só dentro de cadeia, mas rua, quebrada, é tudo. Você nunca vai ver um cara entrar dentro do banheiro e não sair com a mão assim, ó.
tá ligado? E depois te dá a paz ali, tipo, porque não fez o que tinha que ser feito. Meu mano, nunca, você nunca vai ver esse proceder mais na igreja, você já vai ver. Você nunca vai ver um cara que tem proceder, mesmo que ele tome... Isso não precisa ser crente para saber. Então não precisa ser crente para saber que uma mina de 13 anos grávida é zoado. Não precisa ser crente para saber que existe alguns proceder de nós que não é porque eu sou crente, é porque eu sou rua, porque eu aprendi direitinho. É. E aí, Falou tudo. aonde você mais acha esse tipo de erro, esse tipo de mancada? Infelizmente, mano. E eu não tô falando aqui que é só na igreja que acha, mas a igreja e as pessoas da rua esperam que esse tipo de proceder zoado não tenha. Poxa, eu conheci a igreja, cresci assim, dentro, ministerialmente, vendo totalmente ao contrário. Tipo assim, eu não conseguia ver dentro da igreja uma situação que nem está hoje. Hoje, eu realmente, você encontrava isso é para se encontrar lá fora. É isso mesmo. Mas aqui dentro não era para se encontrar isso, não era para se encontrar nada parecido com isso. Hoje em dia tá... Parece fake as ideias, né? Parece fake. Mas eu já participei de show que depois que a banda se apresentou, não é show de rap. Show com detentos, o bagulho sempre foi a milhão. Não tenho o que reclamar nesse sentido. Mas depois de crente, fazendo um show com banda, a milhão, papapá, nos eventos grandes, o cara acabou de fazer ali a parada do grupo deles ali e tal, acabou, aí o técnico do som vai lá e baixa tudo. E aí você entra, porque é próximo, tem que ser no corre, pá, quando você vai começar, tá tudo fora do lugar, tá tudo pá, por conta de maldade, mano. Não tem outro nome pra dar. Não, já passei várias uma situação já, né? dessa. Fui fazer um show, uma marcha para Jesus, né? Lá em Mariporã. Certo. Subimos, montamos tudo, as estruturas, deixamos tudo passado o som, ficamos mais de 2 horas passando o som, tudo certinho, esperando lá o nosso momento. Aí chamou a gente tudo posto. Quando a gente começou a fazer o tema, chegou um cara correndo lá, aí subiu lá e falou no ouvido do apresentador lá da Marcha para Jesus. O cara chegou em mim, pediu para parar, parou o tema. Alguém chegou e tem que subir agora. Tem que subir agora. Ah, não, que isso. Aí fez a gente descer aí subiu a outra... É ruim. Cara, eu olhei assim, mano. Aí fez todo mundo a gente descer, a outra banda chegou, subiu, o cara não falou com ninguém, fez o show dele, fez a apresentação dele, desceu, deixou Se tudo trocar bagunçado. suas ideias ainda, né? Ó, gente, deixa eu falar pra você. Hoje o bagulho tá louco, tá correria, eu tenho que cumprir esse aqui pra poder chegar no outro lá a tempo e pá, acabou, a gente já conversa. Mas já sobe, já sai massacrando tudo. É os grupinhos da região e pá. Meu irmão, o bagulho é louco. Já vi cada uma. Esse é um cuidado que ninguém tem mais com ninguém, porque ninguém tá preocupado com a vida de ninguém. A preocupação com as vidas ficaram para trás. Hoje é o ego, o eu, a vaidade que está prevalecendo. Você ganha credibilidade, não é quando você ganha uma alma para Jesus. É quando você vai na Globo, quando você vai em algum programa de TV, ou quando você aparece em algum lugar de evidência. Aí você ganha credibilidade no meio deles. Aquela luta por almas não se tem mais. Qual que é os seus projetos pro resto do ano? Tá fazendo? Eu vou semanalmente em clínica de recuperação. Aí... Sério mesmo? Semanalmente eu tô em clínica de recuperação. É uma coisa que eu não abro mão. Como é que faz pra colocar na fila? Pra... A nossa na fila. Por favor. É uma das coisas, tipo assim, desde quando eu... Há 15 anos, desde quando eu me converti, é algo que tá dentro... que eu não posso. É uma coisa minha, sabe? Tipo, clínica de recuperação, levar uma Marmitec debaixo do viaduto. Que nem eu tô falando pra você aqui, já... Tipo assim, não é só culto. Ô, Daniel, pega o violão e vamos ali na casa do irmão orar. Pega o violão e vamos na casa do irmão orar. É isso que a gente pega e vai. Eu vivo por um propósito. Hoje eu sou 100% de ministério, né? Então, eu vivo da obra. Então, qualquer lugar que eu vou, os pessoal ofertam, eu fecho ali o combinado, vou. Mas o que me fortalece é estar debaixo do viaduto ali levando marmitex, ministrar sobre casa de recuperação, testemunhar, abraçar, tá nessas obras. Poder olhar pros caras e falar, quem tá falando aqui não é alguém que tá ouvindo, é alguém que já teve. Ah, você é louco. Eu falo que... Vou marcar pra nós ir? Pô, Que dia que você tá de boa pra ir? Dia de semana, o dia que você falar, vamos lá, aqui não falei pra você,
Eu uso a banda quando eu vou fazer alguma apresentação, mas o meu violão, pegar o violão, falar, pega o seu violão e vamos na casa da irmã ali fazer uma oração? Bora! Na casa de recuperação, porque eu acredito que é isso que fortalece, sabe? Eu ainda acredito muito nesses propósitos. Fazer um showzão com banda, prefeitura, É bom, isso é da hora, pô, é legal, mas não pode ser acima do propósito, entendeu? O propósito tem que estar sempre acima de todas as coisas, e principalmente acima do dinheiro. Vamos fazer uma da beira da pia? Olha aí, ó. Pra nós finalizar, pra nós começar a ir pro final? Aí é... Na beira da pia, minha mãe era coisa de... Pra se chorar demais, minha mãe na beira da pia. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele crêem. Escuta aqui que minha mãe fala. Lembrei da minha mãe na beira da pia lá. A palavra de Deus diz em Mateus 7, no versículo 13, que é uma porta muito larga, e tudo que a gente está falando aqui, onde muitos estão entrando por essa porta, onde está tudo mais acessível, é muito mais fácil, mano, se hoje você abrisse mão de tudo que você está vivendo e voltasse a viver o status, o ego, a vaidade, você ia ganhar muito dinheiro, você ia soltar a corda, né? Mas pagar o preço mesmo, são poucos que querem pagar. Viver o propósito de Deus. E as pessoas acham que viver o propósito de Deus é ser rico. A gente pode ter um bom carro, a gente pode ter uma boa casa, a gente pode dar o melhor para nossa família. Mas isso não pode ser acima do propósito. Existe um propósito. E a gente veio para guerrear, para falar do amor de Cristo. E a palavra de Deus diz em Mateus 7, no versículo 14, que é uma porta estreita e apertada que leva ao caminho e à vida. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, que encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que dele não lembra mais. Cantamos pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Se deixar aqui os hinos da beira da pia, a gente ainda vai fazer isso, hein, ó. A tua palavra escondi, oh meu Deus, guardada no meu coração. Não se vive mais isso, né? Pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Poxa, seu propósito, a palavra de Deus não mudou, Não mudou, continua a mesma. Precisamos viver o que está escrito ali. Hoje em dia as pessoas querem colocar palavras lá que não tem lá. Precisamos viver o que o Senhor nos deixou lá, né? Viver o propósito da cruz ali. Foi pago um alto preço por mim, por você. Por isso hoje estamos aqui, porque nós não merecemos nada, cara. Sabe? Não merecemos nada mesmo.
Quando, às vezes eu fiz um louvor, e eu gravei ele em 2017, que o refrão dele fala assim, ó: salvo, salvo em Atos 2, as multidões, gentil, judeus, Deus não fez acepções. Paulo, Paulo, onde é que estão os Paulos dessa geração? Sou eu em Cristo, sua pregação. Salva, sabe? Aí eu vejo um monte de gente, pô, eu sou um dos Paulos dessa geração, eu quero ser... E as pessoas nem imaginam como essas pessoas lutaram, morreram, guerrearam por uma palavra, acreditando em uma promessa. Mas todo mundo quer ser. Todo mundo quer ser. E hoje que eu vejo no mundo artístico, que todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser reconhecido. Quanto mais reconhecido você é, mais você fica... Eu vejo as pessoas assim, ó, pô, amigos que eu vi aí tocando, que não, poxa, de tomar café na minha casa, de estar junto comigo. E hoje eu vou ver um show dos caras, vou ver uma apresentação dos caras, o cara tá assim, mano, Reco. Uma outra visão, uma outra coisa que você olha assim. Eu acho... Essa é a hora que dá vontade de dar uma madeirada. É que você fala, mano, você tá achando, não é nada sobre nós, cara. Não é nada sobre nós, sabe? Tipo, não é nada sobre nós. Ó, quando eu tocava no Mundão, que eu falei que eu queria ser famoso quando era moleque, nunca consegui nada, só droga. Hoje, no gospel, eu gravei com o Turma do Pagode, gravei com a Exalta Samba, fui produzido pelo Prateado, J. Moraes, gravei com o Gustavo Lins, gravei com todos esses caras. Eles vieram gravar no gospel comigo, louvores ao Senhor. E através dessas gravações, vários amigos meus aceitaram Jesus, um propósito de Deus. Nada disso trouxe coisas pro meu coração, sabe? Tipo assim, cara, não é nada, mano. Porque tudo vai passar. Eu fiz aniversário dia 16 de abril, já tô com 45, velho. Aí eu tô falando com você aqui de 13, quando eu tinha 13 anos de idade, tentando ser um sonho de ser famoso. Hoje eu tô com 45 aqui lutando por um propósito. Que louco, hein? Deixa eu falar uma coisa, mano. A gente vai passar pro finalzinho. Mas antes eu queria que você olhasse ali, ó, e falasse pra rapaziada, porque o povo que assiste é um povo do meu canal e que gosta da pegada rap, gosta de umas histórias, uns testemunhos. Tem um pessoal também que aqui nesse canal tem mais gente que não é cristão do que cristão. Olha aí que benção. Pessoas que gostam da época do Detente, que ainda gostam do rap e tal. E acaba ficando, porque me ouve e tal. Tem outros que são simpatizantes nesse sentido, sem pioiagem, viu? Sem pioiagem, viu? Simpatizantes que eu estou dizendo são pessoas que gostam de ouvir uma palavra, gostam de ouvir umas ideias conscientes, mas é uns caras que gostam, mas não é para ele, tá ligado? Sim. Então eu só estou esclarecendo o tipo de gente que tem aqui nesse canal, pessoas que eu amo muito, todas, né, que eu agradeço. Os haters não. Os haters, eu não te amo, hater. Eu quero que vocês, haters, se explodam todos. Quero que vocês saiam do meu canal. Em nome de Jesus, desaparece desse canal, para de reclamar. Os haters, os caras que ficam reclamando do meu oclinho. Sim. Que falam, mano, você tinha que... Tem uns que entram lá pra fazer? Você não tá... Não, mas aí agora já não pá mais aqui nas coisas. Porque aí o pessoal começa a aloprar, não dá mais atenção. Aí vai lá no meu... Meu nome daqui? No direct? Lá no meu direct do Instagram? Do Insta. E fica mandando os bagulho. Ô, mano, então a gente dá um toque pra você não quer ouvir, então fica aí com essa feiura. Olha as ideias. Fica aí com essa feiura. Ô, brincadeira. Ô, mano, reclama do povo. Mano, reclama, enfim. Tem outros que não, tem outros que já chamam, já trocam as ideias, já falam, mano, o áudio, olha isso aqui, porque a gente chegou sambado mesmo, não sabia nada. Sim. Aí, o áudio, tenta fazer isso. Aí já falava, tá fazendo assim, 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 tá meu número aqui, outro técnico de som, parece de tudo. E aí é pra dar uma força. Então esses não são haters, mas os haters é aqueles que falam, mano, prega só na sua igreja, mano. Pra que você vai pregar no podcast? Besteira, né? Umas ideias furadas, né? Aí eu falo aqui, os haters, todos vocês, haters, se explodam todos, desapareça, para de seguir, tá bom? Você que é amigão da hora, benção pura, que tem gostado, pelo menos segue aí também, que tem uma porcentagem alta das pessoas que assistem também não segue. Tem, É terrível, mas não tem problema. Mas eu queria muito que você olhasse para esse povo
inclusive pros haters também. De repente o hater ficou aí. Eu queria que você mandasse uma mensagem assim para eles, de um cara que passou pelo que você passou, um cara que saiu da onde você saiu e tem vivido o que você vive hoje. Sim. O que eu tenho para falar é... Eu conheci um Deus que transformou a minha vida. E a gente não tá falando de religião, não. Tá falando de transformação. Eu era um cara que eu tava considerado um lixo, comia lixo, literalmente, mas as pessoas já olhavam para mim desprezando a minha vida. E eu não conhecia a palavra de Deus. Eu conheci um Deus que transformou a minha vida, que curou a minha mãe do câncer, que me tirou do lamaçal do pecado. E eu pergunto para você, o que Ele não pode fazer pela sua vida? Quando você verdadeiramente entrega o seu coração para o Senhor, acredita no que o Senhor tem na sua vida. Eu quero deixar uma palavra para você. Em Jó 42:2, Jó olhou e falou assim, ó, bem sei eu que tudo o Senhor pode fazer. O Senhor pode curar, o Senhor também pode não curar. O Senhor pode transformar, o Senhor também não pode transformar. O Senhor vai continuar sendo Deus. Agora, a parte B desse versículo, ele fala assim, que nenhum dos seus planos será frustrado sobre a minha vida. E eu determino isso para a sua vida também. Não é religião, mas é transformação. Transformação de mente, transformação de atitude, transformação de caráter. Que o Senhor transforme a sua vida, a sua mente, o seu caráter. Que o Senhor entre e visite o seu coração de uma maneira sobrenatural, que você tenha a certeza que dele e por ele são todas as coisas. E que a mão poderosa do Senhor esteja sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. Toma essa. Maravilha. Mano, a última perguntinha. Eu vou sair daqui sem fazer isso. Aí a gente finaliza com a canção e a gente ora e benção pura. Qual a proposta que você nunca aceitaria? Não aceitei, né? Na verdade, eu recebo muitas e não aceitei. Qual? Voltar pro mundão. Recebi... Você ainda recebe proposta Recebo. Vem tocar com nós. Já, direto. Tem grupos que eu sempre sonhei em estar lá. Quando eu era, né? Tal. E nunca me deram oportunidade porque eu também não tinha condição de estar lá, né? E hoje eu recebo proposta para estar lá, para ter uma estabilidade financeira boa. Tipo, você vai lá, você vai cantar, fazer show para tudo que é lugar. Isso vai fazer o quê? Essa é uma das coisas que eu não aceito. Eu recebi proposta, até com valor financeiro, recusei e recuso quantas vezes for preciso, porque eu acredito no meu chamado. Top. Entendeu? Então, essa é uma das propostas que... Essa é uma das coisas que... Já falo logo aqui, ó. Não me façam mais propostas assim. Produça, corta pra nós. Daniel, renovado, homem de Deus, benção pura. Foi muito bom estar com esse cara aqui. Já segue esse mano nas redes sociais. @Daniel Renovado. E é isso, vai estar nas descrições. Eu sempre esqueço, eu falo que vai estar nas descrições, mas como é eu mesmo que subo, eu acabo não pondo. Coloca aí, fala aí você, as suas redes sociais, para o pessoal achar você. YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, só colocar em todas as plataformas, coloca Daniel Renovado. Você vai me achar em todas as plataformas como Daniel Renovado. Top. E as suas músicas, acha onde? Todas as plataformas. Todas as também. plataformas, como Daniel Renovado também. Essas últimas que a gente lançou agora pela gravadora toda, uma parceria. Eu não faço parte da gravadora. Sim. Mas foi Fizeram uma parceria. Uma parceria para lançar as músicas lá. E lançamos Vitorioso S. Olha aqui, corta a produção. Ô, Trindade. Olha aqui, João. Eu vou falar pra você, irmão. Deus tá falando nesse... Olha aí, ó. Já foi rapidão. Samuel. Ajuda nós nesse nosso projeto, Samuel. Olha aí, ó. Aparecendo aí, ó. Sassai monstrão nos videoclipes, nos bagulho, entendeu? E aí, o Estúdios Crentes já tá mais que envolvido já, não tem jeito. Vou falar aqui falar aqui com o dono aqui do Estúdios Crente. E ele vai abraçar, porque ele não tem muita opção comigo, né, mano? Não tem jeito. Mas... Além de ser um projeto lindo que a gente tá falando aqui, da Beira da Pia, existe um propósito lindo nisso. Eu tenho certeza que vai edificar muitas e muitas vidas, top. mano. Vai ser top.
Eu, se fosse vocês, começava a seguir esse cara. Eu, se fosse vocês, queria... Você que ainda não mudou de vida aí, se encontra numa situação em que de alguma forma aqui falou com você, você não pode esquecer que tem uma opção. Tem uma opção. Não é sobre... Ah, mano, tudo pro Mano Rec é evangelho, mano, e pá. Mano, se você achar outra saída, me conta, que aí eu vou pra saída que você achou. Ah, mas isso no final foi mentira, mano. Ainda assim me fez ser um cara melhor, João. Pô, acorda pra vida. Enfim, não quero ser o pai chato, não. Vamos finalizar com mais uma canção com o nosso irmão e orar e... Puxa vida, por mim ficava mais 3h30, que tal? Tem que ter o bloco 2, o 3. Traz seu irmão, traz seu irmão. Traz seu irmão. Meu Deus do céu. Fechou. Tenho compromisso de levar tua palavra a bem dizer, de olhos fechados desviar do que o mundo tem a oferecer. Tenho certeza da missão, fortalecendo a minha fé. Seguindo sem retroceder, como fez Paulo e Barnabé. Comissionado eu já sou, a ordem veio pelo ID. Por ti irei ao meu Senhor, é o meu chamado, é minha vida. Mesmo sem poder pisar em Samaria e Jerusalém, até os confins irei chegar por meio da minha intercessão. Não cesso a oração. Salvo, salvo em Atos 2 as multidões, gentil, judeus, Deus não fez acepções. Paulo, Paulo, onde é que estão os Paulos dessa geração? Sou eu em Cristo, sua pregação. Salvo, salvo em Atos 2 as multidões, gentil, judeus, Deus não fez acepção. Paulo, Paulo, onde é que estão os Paulos dessa geração? Onde estão os Paulos dessa geração, Mano Reco? Eis-me aqui, hein? Eis-me aqui. Pai, quero te agradecer por esse tempo precioso com esse homem de Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos edificar, obrigado por Deus, nos ensinar e obrigado por mostrar para as pessoas que estão assistindo até aqui que existe sim uma saída. Parece que não. Parece que tudo é o final. Deus, quantos cracudos, né, chamados assim, que perderam o nome. Quantos, Pai? Depois do Noia pega a direita. Depois da direita tem os filhos do Noia, Pai. Quantos perderam até o nome, Pai? Mas nós sabemos que grandes coisas o Senhor ainda tem a fazer sobre essas vidas, no nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa a vida do nosso irmão. Muito obrigado, Pai, por esse espaço. Continua nos abençoando, que a gente vai continuar fazendo aquilo que poucos querem fazer, indo aonde poucos querem ir. Continua nos dando saúde, porque é o que nós precisamos para fazer. No nome de Jesus. Amém. Meu mano, bonito, Deus abençoe sua vida. Da hora de verdade. Você é lindo. Fiquei feliz, tá bom? Tamo junto, corta pra nós, produça. É isso, aos haters. Eu vou parar de falar de você. Deus abençoe vocês que têm seguido. Você que ainda não segue, segue lá, aplica aí aperta no sininho aí pra poder ter as notificações dos próximos. Toda semana sai um. Tem sido bênção até aqui. A gente vai até a 20. Acaba essa como que eu posso dizer? Como é que fala? Edição? Não seria uma edição. Temporada. Boa, produça. A gente acaba essa temporada na 20ª e vamos começar fortão em uma outra, com uma outra parada, um outro tipo de formato, e vai ser top de verdade. Então você tá aqui 16, sobe 3, vai 5, eu não sei em qual que vai estar. Mas logo menos a gente volta com a nova temporada quando finalizar na 20ª, tá bom? Tem umas minas da hora que tá pra chegar. Tem umas outras entrevistas com os caras também da hora que tá pra chegar também. Então não perca, já ativa o sininho pra chegar pra você as notificações, tá bom? Tamo junto, só fala essas coisas porque a produção fica embaçando na minha pra poder falar. E logo menos um festival de rap nacional. Surpresa. Tchau, tamo junto, paz.